é maravilhoso. Amém, queridos? Aleluia. Os adolescentes podem ir já para sua sala. Aí vão estar. Temos aí uma sala para os adolescentes. Me dá o microfone, por favor. Glória a Deus por isso. Amém? Quantos estão contentes acá nesta manhã? Glória a Deus. Deus é bueno e maravilhoso. Amém, queridos? Este é o dia que Ele Senhor hizo, por lo tanto estamos alegres, estamos contentos. Quantos estão contentes comigo nesta manhã? Eu vim com grandes expectativas para o que Deus vai fazer e Ele vai sobreabundar as expectativas de nossos corações. Quantos estão de acordo comigo? Glória a Deus por isso. Antes de entrar na palavra, eu tenho algumas cositas que fazer. Este mês de julho foi uma movidita bem intensa e nós outros não hicimos algumas coisas, mas eu quero fazer. Para nós outros, queridos, é um honor e um privilégio poder ter acá hoje nesta manhã uma pareja, em realidade uma família, não? Que são muito especiais para nosso ministério e lo que diz respeito a nossa igreja acá na Argentina também. Eles fazem parte de nossa história. Muitos de vocês não os conhecem porque eles são de la primeira geração. De hecho, foi a primeira pareja que nós outros tivemos contato quando chegamos acá na Argentina. Eles já viviam acá, ele trabalhava acá e vindo com sua família, com sua esposa, já estavam vivendo acá e quando nós outros apresentamos em nosso coração ele projeto para vir na Argentina, o apóstolo Guto, que é o presidente de nosso ministério, nos contactou com esta pareja, disse, Léo, há uma pareja que são de acá de São Paulo, são de Verbo, e estão vivendo acá em Buenos Aires, e me deu ele contato de eles, e eu les escrevi, não, mandei um mail, porque naquele tempo não havia WhatsApp, todavia havia BlackBerry, pero eles prontamente nos receberam acá. Chegamos em um dia miércoles, el viernes nos encontramos e em um dia eu pude conhecer com Cris mais do que conhecimos em um mês quando vinimos para visitar por primeira vez. Eles nos abraçaram e naquele momento, queridos, congregaram com nós outros, foram a primeira pareja, os primeiros membros de Verbo de Vida acá na Argentina, juntamente com nós outros e uma grande parte de lo que nós outros estamos vivendo e tocando hoje foi fruto de nossas confissões com esta pareja naquele momento. E eu quero honrar e agradecer a eles acá, estão acá delante de mim, por favor, Pastor Rodrigo, Eliana, Melina, póngase de pé, amém? Vamos dar um aplauso a eles. Glória a Deus. E eu quero que ele venha a cada umas palavritas. Ele me diz, pastor, não haga esto, pero vení solamente saludar. Muitas graças. Lo puse aí en aprieto, pero lado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ahí, gracias, Pastor Leo. La idea era estar acá para congregar, para estar en la iglesia y estar adorando a Dios junto con ustedes, porque la palabra de fe ha llegado en todos los lugares, ¿no? Todos. Espero también ir a otros países, conocer a Verbo. Amén. También. Así que empezamos acá juntos, ¿no? Y la iglesia creció tanto. Esto es resultado de dedicación al Señor, ¿no? De estar a los pies de Dios y haciendo la voluntad de Él. Amén. Y siempre da bien, ¿no? Siempre va a ser bueno hacer la voluntad de Dios. Siempre funciona. Amén. Amén. Entonces, muchas gracias por recibirnos también acá. Y estamos acá para estar con ustedes, adorando a Dios. Amém, amém, amém. Um aplauso, queridos. Glória a Deus. Deus é bueno. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Agora, como eu les decía, julho foi um mês muito movidito. El primeiro domingo teníamos visita. O maestro de Rema que estava acá e se me passou orar por los cumpleañeros. Domingo o pastor Emi estava cheio de fogo, se olvidou também, amém? Pero hoje eu quero fazer isto antes de entrar na palavra. Todos os cumpleañeros deste mês de julho, de nascimento ou de matrimônio, por favor, pónganse de pé e deem um passo acá adelante, passem acá que eu quero orar por vocês. Todos os que me vão Todos os que me vão invitar a comer torta, ou que já me invitaram. Aleluia. Que bueno, que bueno, que bueno. Eu pensei que essa venia também para orar. Não? Aleluia. Estenda suas manos para estes acá e vamos orar por suas vidas. Padre amado, te damos graças, Senhor, e nesta manhã,
por tu fidelidade, Senhor, por tu bondade, porque reconhecemos, meu Deus, que tu eres o autor da vida, aquele que nos trajo a esta terra com um propósito santo, divino, e te dou graças, Senhor, porque cada vida que está acá pertence a ti, Senhor, foi projetada por ti, nós outros liberamos a estes para que prosperem em todo o que ponga as manos. Graças, Senhor, por este matrimônio, graças, Senhor, porque família nasceu em tu coração, tu eres aquele que une um marido e mulher, Senhor, para que sejam uma sola carne e cumpram um propósito divino acá nesta terra. Te dou graças, Senhor, por cada um de estes, los bendecimos e declaramos longevidade de dias, Padre, cheio de tu presença, de saúde, de prosperidade, e que possam cumprir cada um de estes, os desígnios e os propósitos de seu coração. Oramos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso, amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, amém? Aleluia. Agora, quantos estão listos para receber a palavra de Deus? Amém. Deus é bueno, amém? Trajeron suas Bíblias? Amém. Glória a Deus, levante-la comigo e vamos fazer uma boa confissão, amém? Sua Bíblia, seu celular, onde está? Levante-la aí comigo, aí la veo, bem alto, bem alto, bem alto, diga-se comigo, esta é minha Bíblia, a palavra de Deus, diga, eu sou, o que já disse que sou, eu tenho, o que já disse que tenho, e eu puedo, o que já disse que puedo, diga hoje mesmo, Deus hablará comigo, e eu nunca mais, nunca volverei a ser o mesmo. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Vocês sabem, nós outros estamos neste mês de julho, em um julho profético. Diga comigo, julho profético. Amém? Se nos acerca nossa conferência profética, o próximo fim de semana, Simon e Adriana vão estar ministrando acá, vão estar predicando, ensinando a palavra de Deus. E a lo largo de todo este mês, tanto os domingos quanto os miércoles, eu estou dedicado a poder ministrar sobre o profético. O que vino em meu coração foi preparar-nos como igreja, não criar uma base, uma estrutura, para que ao receber este dom ao corpo de Cristo, que é o ofício do profeta, nós outros podamos receber de Deus em la plenitude de lo que Deus tem preparado para nossas vidas. Amém? Senão corremos o risco de que Deus ele queira fazer coisas acá, pero a causa da falta de conhecimento ou de falta de expectativas a lo que ele vai fazer, perdamos a oportunidade que Deus preparou para nós outros. Amém? Então, eu quero hoje falar sobre um aspecto importante em lo que diz a respeito a este tema de lo profético, que é o ambiente profético. Diga comigo, ambientes proféticos. Amém? É sobre isto que eu quero conduzir a vocês nesta manhã. Isto tendria que ser a semana passada, pero eu tive um pequeno inconveniente, aí não pude vir. Pastor Emi estuvo acá com vocês e foi maravilhoso. Então, hoje eu digo, Senhor, é esta a palavra? E ele, Senhor, digo, sim, então vamos que vamos, amém? Então, Lucas 24, versículo 49, quem encontrar, diga, eu tenho ganas de comer brochete. Mejor, vou dizer, tenho ganas, vá comigo, tenho ganas de comer um espetinho. Amém? Então, vai achar e vai saber que é este espetinho. Amém? Glória a Deus. Encontraram aí? Vamos ler juntos. Diz assim: E aqui eu enviarei a promessa de mi Padre sobre vós outros. Pero quedaos vós outros em la ciudad de Jerusalém, hasta que seais investidos de poder desde lo alto. Amém? Eu te chamo a atenção as palavras de Jesus neste momento acá, porque ele havia morto, ressuscitado, já havia estado com um grupo de discípulos durante muito buenos dias, não foi solamente pouco tempo, ele estuvo durante um bom largo tempo, ressurrecto acá, hablando com os discípulos, ensinando-lhes a palavra, mostrando sobre o que estava escrito de ele em las escrituras, em los salmos, em los profetas, amém? Em la antiga aliança, em la lei de Moisés, e acá ele está para ascender ao cielo, amém? Ele já não estaria mais neste momento com os discípulos, acá ele estaria em la presença de Deus, ele subiria ao Padre, e antes de hacerlo, ele habla com os discípulos e diz: é aqui que eu
enviaré la promessa de mi Padre sobre vosotros. Ele estava falando a respeito da venida do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo já havia sido ministrado por Jesus hacia seus discípulos. Quando achar no Evangelho de Juan, ele aparece entre ellos e disse: paz seja com vosotros, e soplou en ellos el Espírito Santo. Então aí ellos nascem de novo. Pero uma vez nascidos de novo, Jesus agora disse a ellos: quedaos acá em Jerusalém, porque eu vou enviar a promessa de mi Padre sobre ustedes. Agora, a clave para o cumprimento de aquela promessa em um tempo específico determinado por Deus estava em quedar-se em Jerusalém. E é interessante porque a instrução foi específica: quedaos em la ciudad de Jerusalém. Se qualquer lugar fora suficiente ou fora sem importância, Jesus hubiera dicho: listo, hagan lo que quieran, e quando eu vá cumprir a promessa, cada um la vai receber aí onde está, em que momento esteja. Pero não, ele foi específico em dizer: quedem-se em Jerusalém hasta que eu envie a promessa de mi Padre. Em Hechos capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus nos diz: e estando juntos, diga comigo, estando juntos. Estando juntos, les mandou que não se fueran de Jerusalém, sino que esperassem a promessa del Padre. Ou seja, outro texto mais. Agora Lucas vuelve a reafirmar em sua carta, em sua epístola, em sua carta de Hechos, hablando uma vez mais esta instrução que Jesus havia dado, que a promessa seria cumprida em Jerusalém. A promessa não seria cumprida em Nazaré, em Capernaum, não em Cesarea, em nenhum outro lugar, sino que era específica, era em Jerusalém. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus, depois de haver ressuscitado e estado com os hermanos, apareceu a 500 hermanos a la vez. 500 pessoas vieram a Jesus cara a cara. Viste que no primeiro momento ele aparece a 10 de los apóstolos, não estava Tomás achá, nem Tomás estava achá, nem Tomás está acá. Tomás está em Rosário hoje à manhã. Bendecido este, você foi, não? Me mandou foto, pastor, estou congregando acá. Estou vendo, Tomás. Então, Tomás tampouco está acá, nem estava já com os discípulos quando Jesus se lhe apareceu, não? Agora, que foi o que Tomás foi a ser em Rosário? Não, vou cambiar de tema. Ele me vai matar depois. Aleluia. Então, o que passa? Não? Volviendo ao tema acá. Ai, Senhor de la glória. Então, Jesus aparece achar, e não estava este bendecido Tomás. Tomás não estava achar. E então, os discípulos, uma vez que ele regressa, começam a contar com tanta euforia que Jesus havia estado entre eles, e aí ele disse: se eu não o ver, e não toco em seu costado, e não toco em seus clavos, em suas manos, então de maneira nenhuma creerei. Então, depois deste momento, Jesus vuelve a aparecer, e aí estava o bendecido Tomás achar, e ele disse: Jesus, vem e toca cá, não, bem-aventurados são os que não me veem, senão os que creem. Amém? Nós outros não somos chamados para viver por lo que vemos. A vida de um cristiano deve ser por la fé. Amém? E nossa fé está firmada não em lo que nossos sentidos físicos e naturais nos dizem, nos determina, sino lo que a fé de Deus que está em nosso coração nos dá convicção. Você pode dizer amém comigo? Então, veja, depois deste momento, disse que Jesus aparece a 500 hermanos a la vez. Agora, você imagina-se as autoridades da nação de Israel pensando que tendria ou se terminaria com um problema em matar e eliminar a Jesus. Sin embargo, eles não esperavam que quando uma semilla se muere ou se é plantada na terra e se muere, dá muitos frutos mais. Agora, eles tinham que lidiar não somente com um, sino que um grupo de discípulos que cada vez crescia mais, de pessoas que agora vieram a Jesus ressuscitado. 500 pessoas estiveram vendo Jesus e escutando as ensinanças dele. Muito provavelmente este grupo de hermanos, 500 pessoas, escutaram esta instrução: quedem-se em Jerusalém hasta que de lo alto seáis investidos de poder al receber a promessa de mi Padre. Pero sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, e já vimos 2 versículos acá, Jesus falando sobre um ambiente.
sobre um lugar onde eles deviam quedar-se para que recebieran a promessa do Padre. Agora, em 1 de Coríntios, em Hechos capítulo 1, versículo 15, diz que estavam reunidos agora um grupo de cerca de 120 hermanos, ou seja, 500 de ellos vieron a Jesús resucitado, escucharon la instrucción, quédense en Jerusalén, pero solamente 120 permanecieron juntos, unânimes em oração. E aí quando nós outros vamos a ver em Hechos capítulo 2, versículo 1, o cumprimento da promessa. Jesus disse, para que a promessa se cumpla, quédense em la ciudad de Jerusalém. 500 escucharam esta instrução, sin embargo, solamente 120 permaneceram em aquele lugar e puderam ser cheios do Espírito Santo quando no dia de Pentecostes vino um vento recio que chenou toda a casa e eles se quedaram cheios do Espírito Santo, hablaram em outras línguas e cada uma sobre eles foi repousada línguas como de fogo e houve um grande avivamento naquele lugar. Agora vou dizer algo. De los 500 que estavam atentos ou que escutaram a promessa, ¿por que solamente 120 la puderam receber naquele lugar? ¿Sabe por quê? Porque eles se quedaram en el lugar de la instrucción. Queridos, la bendición de Dios, la provisión de Dios, la manifestación de lo que Dios tiene para nuestras vidas, viene a resultado de nuestra obediencia a las instrucciones que Él nos da. Y Dios estaba hablando de un ambiente específico, de un lugar específico en donde la promesa seria liberada, donde coisas del reino del Espírito seriam liberados em um lugar, em um ambiente específico. É sobre esto que eu quero dizer a vocês nesta manhã. Há dias que vengo percebendo em meu coração, não em meu espírito, a importância de que nós outros nos preparemos para o que o cielo quer liberar sobre nossas vidas. Há um encontro divino, há uma agenda divina em la qual Deus quer inserir-nos, em la qual Deus quer liberar coisas para nós outros. Pero pastor, se Deus quer alcançar-me, se Deus quer liberar coisa para a minha vida, então Ele pode liberar em qualquer lugar, em qualquer momento, não importa onde eu esteja. Pero querido, eu te posso mostrar por la palavra de Deus que há ambientes específicos preparados por Deus, em el qual Ele nos dá instruções para permanecer, para dar passos de fé e de obediência. E aquele que se atenta à la instrução de Deus e permanece em expectativa, em um ambiente propício, em el qual Deus vai liberar coisas de seu Espírito, estos serão alcançados, porque Deus não liberou a promessa em qualquer lugar, em Capernaum, em Nazaré, mientras estes estavam dispersados. Não, aqueles que entenderam a instrução estavam juntos em um solo lugar, estavam expectantes, estavam em oração, estavam esperando o cumprimento da promessa. Eu te quero dizer algo: o cielo ha preparado um tempo em el qual Deus quer liberar coisas para tu vida. Deus quer manifestar coisas dentro tuyo, liberar, queridos, coisas dentro de tu espírito, e Ele está preparando um ambiente propício para isto. Pero nós outros somos aqueles responsáveis por estar neste ambiente, por generar expectativas neste ambiente e por esperar e crer que Deus vai liberar todo o que Ele ha prometido e todo o que nós outros estamos generando expectativas em nosso coração. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 42. Vá comigo achar. Lucas 19, 42. Dice assim, dizendo, palavras de Jesus: Oh, si também tu conhecesses, al menos en este tu dia, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrão dias sobre ti, Jerusalém, quando tus enemigos te rodearão com vachado, e les sitiarão, e por todas partes te estrecharão, e te derribarão a terra, e tus hijos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conheciste el tiempo de tu visitação. Diga comigo, el tiempo de tu visitação. Deus havia reservado um tempo, um momento específico na história
para visitar a la nación de Israel con la venida del Mesías. De hecho, Gálatas capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios nos dice que dado el cumplimiento del tiempo, en otras versiones habla, llegado la plenitud de los tiempos, Dios ha enviado su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Usted está conmigo? Entonces, se iba a cumplir la profecía que estaba registrada ya en Isaías capítulo 9. Un hijo se nos dio, amén. Un niño nos nació, un hijo se nos dio, amém? Deus estava para liberar em um tempo específico da história aquele que iba a ser a restauração da nação de Israel. O Messias vendria em um tempo específico em el qual Deus iba a visitar a seu povo. Sin embargo, ¿sabe lo que pasa acá? Este tempo de la visitação de Deus a la nação de Israel já havia sido profetizado. Queridos, é interessante perceber que tercia parte das escrituras, da palavra de Deus, tem um conteúdo profético. Se habla a respeito de profecias que já se cumpriram e que se vão a cumprir todavia. Você está comigo? Nós outros não podemos menospreciar o profético em nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Pablo disse: não apagueis o espírito, não menosprecies as profecias. Você está comigo? Porque o profético, queridos, é um tempo onde Deus anuncia para su pueblo as coisas que vão a suceder todavia. Porque nuestro Dios es un Dios como ningún otro. Es un Dios que anuncia el fin desde el comienzo. Hay cosas que están destinadas al fin de los días, al fin de la humanidad, a tu vida de acá a 5, 10, 15 años. Y Dios quiere que nosotros sepamos. Dios quiere que nosotros estemos atentos a lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Es por tanto que Dios prepara ambientes en lo cual lo profético es activado para liberar coisas a tu espírito, para chamar tua atenção, que Ele tem planos de paz para tu vida, que Ele ha projetado tus dias, ha escrito cada um de ellos como tendrían que ser, e agora Ele quer anunciar estas coisas por el Espírito que conoce las profundezas de Deus, el Espírito Santo que sabe todo a respeito de lo que Deus é, de lo que Deus tiene e de lo que Deus tiene pensado para tu vida. Este mesmo Espírito habita dentro tuyo e Ele te hará saber as coisas que estão preparadas. Por lo tanto, a nação, a Deus havia preparado um tempo para visitá-los, pero eles desperdiciaram aquela oportunidade. E a consequência de haver desperdiciado, haver menospreciado aquele tempo de visitação, traz uma consequência muito séria para eles. Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi invadida, não quedou pedra sobre pedra em lo que era a glória de Jerusalém. Mira, acá em Buenos Aires, cada turista que viene, e eu te digo, eu sou pastor e guia turístico cada tanto. Quando vêm os maestros, os ministros, eu já estou cansado de ir ao Caminito, de ir ao obelisco, à flor metálica, não? E cada vez que viene alguém, eu tenho que estar recontra animado, porque para eles é como se fosse a primeira vez. Então, eu estou achar, hablando todo, não mirar este e o outro, não. Veni a Buenos Aires e não sacaram uma foto acá, vos não viniste, não? Então, veja. A glória de Buenos Aires, ou um ponto turístico em qual você não pode deixar de sacar uma foto se sos um visitante, dame uno. Obelisco, isso, foram aí a clavo. Venia a Buenos Aires, não sacar-se uma foto. Em la BA, achar, mirando o obelisco de atrás, não viniste a Buenos Aires, verdade? Pero a glória de Jerusalém não era o obelisco. A glória de Jerusalém era o templo de Salomão. E eles se gloriavam naquele templo. Se gloriavam em que a Shekinah de Deus llenava aquela casa, que Deus hacía coisas extraordinárias, que o arca da aliança estava achá. Pero querido, sabe o que passa? Agora, a causa do tempo da visitação de Deus, que foi menospreciado, vino uma consequência para a nação. A glória de ellos se iba a tumbar, não quedaria pedra sobre pedra. ¿Por quê? Porque eles foram negligentes com o tempo e a oportunidade que Deus havia preparado para cada um de ellos.
como pastor desta casa, como ángel desta igreja, eu me sinto em la obrigação, queridos, por el Espírito Santo, de que nós outros não menospreciemos o tempo profético de lo que Deus está preparando para nossas vidas. Há ambiente que está sendo generado nestes dias, e no próximo fim de semana, queridos, Deus vai liberar coisas extraordinárias para nossas vidas, e não podemos estar acá como se fuera nada. Nós outros temos que vir a este lugar com expectativa, porque algo de Deus vai ser liberado em ambiente profético. E eu te quero mostrar estas coisas. Vá comigo em Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 11. É texto muito conhecido de nós outros. Habla a respeito de los 5 dones ministeriales. E acá claramente diz que quando Jesus subiu aos cielos, ele concedeu dones a los hombres. Amém? Versículo 11. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros. Então, habla de los 5 dones ministeriales, dentro de los quais está o ministério ou o ofício del profeta. O ofício del profeta, queridos, é dom dado ao corpo de Cristo, amém, para a edificação del mismo. O propósito de los dones ministeriales, assim como o pastor, o maestro, o evangelista, o apóstolo, o profeta, é de estes dones ministeriales dado por Jesus ao corpo de Cristo. ¿Para quê? Para que cada de nós outros, membros deste corpo, podamos alcançar a madurez, para que nós outros podamos ser edificados. Você está comigo? E ele próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 41, dijo: el que recibe a profeta em la calidade de profeta, vai a receber o galardão de profeta. Ou seja, há galardão, há dom de Deus dado ao ofício ministerial. E quando nós outros recebemos este ofício ministerial, este dom ministerial ao corpo de Cristo, reconhecendo a unção de Deus que está sobre ele, reconhecendo a graça, a habilidade, o dom divino para bendecir-nos, a maneira como nos relacionamos com o que Deus está enviando, vai determinar qual é o galardão que vamos a receber. É por isso que não podemos, queridos, venir acá de qualquer forma. E não importa quem esteja predicando acá nesta plataforma, quem suba acá é dom divino para tu vida, para tu edificação. E quando vos reconhece a unção de Deus operando naquele ofício, operando na vida de aquela pessoa, lo que é de Deus que ha sido depositado em ella, a unção que la capacita, a unção que lo ha chamado, vai ministrar a tu vida, vai liberar a Deus por meio de este dom, lo que vos necesitas, lo que vos estás buscando, Deus usará los dones ministeriales para tal. Por isso que Jesus está dizendo, aquele que recebe. ¿Por que ele está dizendo isto? Porque ele chegou em sua cidade, ele chegou em Nazaré. E os de Nazaré, sua cidade, estavam muito familiarizados com ele. Cuidado, queridos, a familiaridade pode roubar a honra de tu vida. Você está comigo? Nós outros não podemos tratar as coisas assim nomás, muito comum. Devemos estimar, honrar, valorar o dom de Deus que foi dado ao corpo de Cristo. E quando recebo este dom e genero expectativas em Deus, que ha ungido a persona, que ha derramado de seu espírito, lo que é de Deus nesta persona, vai ser liberado para bendecir e tocar minha vida. Alguém está comigo acá nesta manhã? Então, não perda a oportunidade de estar sendo edificado por esta ventana de oportunidade que Deus está abrindo. Agora vá comigo em 1 de Samuel. Eu te quero mostrar claramente o que ambiente profético pode generar em tu vida. 1 Samuel capítulo 9. Quem encontrar, diga amém. Nicho eu encontrei, então misericórdia. 1 Samuel capítulo 9. Deus é maravilhoso. Bueno é nosso Deus. Amém? Alguém está sendo bendecido acá nesta manhã? 1 de Samuel capítulo 9, versículo 9 diz lo seguinte. Diz assim: antigamente, diga comigo antigamente. Se estava falando de antigamente, é porque é algo antigo. Mira que gran revelação estamos tendo, amém? Então, é que era algo que era uma realidade em um momento que agora já não é
Tanto assim, antigamente em Israel, qualquer que iba consultar a Deus, dizia: veni e vamos ao vidente, porque al que hoje se chama profeta, entonces se lhe chamava vidente. Amém? Então, veja, você já se deu conta como o diabo, que é o inimigo de nossas almas, é o adversário de Deus, e ele te odia, ele quer todo o pior para tu vida, porque é o inimigo tuyo, amém? Pero quando sabe que ele é um inimigo derrotado, que Jesus já lo ha vencido, amém? Que Jesus já lo ha destronado, já lo ha despojado, você está comigo? Lo ha humilhado, lo ha exposto publicamente, triunfando sobre ele. O diabo não é problema para nossas vidas. Temos a sangre de Jesus, temos su nome, temos sua autoridade. Alguém pode dizer amém? Pero ve, o diabo é maestro, queridos, em imitar e deturpar as coisas de Deus. O diabo não é criador de nada. Ele é um imitador barato, amém, de las coisas de Deus. Al diabo le encanta las truchadas. Amém? Vos tenés que saber, o diabo é maestro em truchar las coisas de Deus. Agora, a palavra vidente, hoje em dia, está muito relacionada a lo que é o ocultismo, lo que é a brujeria, lo que é a hechiceria, amém? Nós outros jamais diria, não, eu vou vir na próxima semana cá uma conferência, porque eu quero ver um vidente. Quantos sabem que sonaria muito raro para nós outros acá hoje em dia, não? Pero antigamente, em Israel, o profeta de Deus era chamado de vidente, pero el diablo tomó-lo de Deus, deturpou-lo de Deus, imitou-lo de Deus e lo levou para onde ele quis. Amém? Agora veja, a Bíblia nos habla acá que aquele profeta é alguém que pode ver e conhecer as coisas de uma forma sobre-humana ou sobrenatural por meio do Espírito de Deus. Eu falava acá nos miércoles, mostrando na palavra, que alguém que atua en el ofício del profeta é alguém que tem consistentemente em sua vida e ministério a operação de por lo menos 2 de los 3 dones de revelação. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 em adelante, habla a respeito de uma lista de 9 dones espirituais. Dones ou manifestações do Espírito, divididos em 3 categorias. Dones de poder, dones que revelam alguma coisa, ou dones que hablam alguma coisa. De los quais de habla está, por exemplo, a profecia, interpretação de línguas e variedade de línguas. Pero os dones que revelam alguma coisa é discernimento de espíritos, palavra de sabedoria e palavra de ciência. Aquele que é chamado em um ofício de profeta não é alguém que cada tanto profetiza. A profecia pura e simples, querido, esta tem um aspecto de triple, que é edificar, exortar e consolar. Pero um profeta é alguém chamado com este ofício e ele tem agora uma habilidade divina, ferramentas que o capacitam para exercer este ofício, dentro de las quais estão 2 dones de revelação. Palavra de ciência, que habla a respeito do presente ou do passado. Palavra de sabedoria, que apunta hacia o futuro, ou discernimento de espíritos. Então, um profeta genuinamente chamado por Deus, ele vai ter consistentemente em seu ministério a operação de los dones de revelação. Ele pode ver e ele pode conhecer coisas a respeito de lugares, de pessoas, por meio do Espírito Santo. O profeta não tem o poder ou a autoridade como nós outros vamos e entramos em uma habitação e prendemos aí uma tecla para prender a luz e eu opero em profecia, ou opero em discernimento, ou opero em revelação a la hora que quero. Não, porque os dones são do Espírito e o Espírito dá estes dones a quem Ele quer, como Ele quer, sempre para um fim proveitoso. É por isso que nós outros não temos que ir em pós ou em búsqueda ou ir detrás de profetas, porque o profeta no Antigo Testamento ele tinha mesmo esta função de direcionar ao povo, porque o povo não tinha o Espírito Santo dentro, o povo não podia consultar a Deus por dentro, não podia ser guiado por el Espírito, era guiado por um profeta. Pero quantos sabem que agora nós outros estamos em uma superior aliança, firmado em melhores e superiores promessas? Quando vos tenhas uma decisão que tomar, quando vós não sepas que fazer, não hace falta viajar a um lugar ou tocar a porta do profeta. Você pode dobrar suas rodillas
rodillas, clamar a su Dios y Él te hablará contigo. Y ahora si Dios quiere, Él puede enviar un profeta para hablar contigo que va a dar testimonio y confirmación de lo que Él ya habló contigo. ¿Você está comigo? Si viene un profeta, si viene alguien, si vengo yo o cualquiera, un ángel del cielo, cualquier persona o cualquier cosa para decirte algo que no está en línea con lo que Dios ya ha comunicado a tu espíritu, ni tampoco está basado en la palabra, no sirve. ¿Você está comigo, queridos? Pero el profeta, ele tiene esta capacidad divina de ver y conocer cosas por el Espíritu Santo. Ahora, em ambientes proféticos, Deus ele pode revelar e ajustar coisas para estabelecimento de seu propósito em nossas vidas. Então, veja, queridos, Deus ele te ha chamado, ele te ha formado desde o vientre de tu madre. Deus é aquele que te conhece antes mesmo de que a palavra salga de tu boca, ele já sabe o que nós outros vamos fazer. Então, muitas vezes Deus nos ha criado, ele nos ha puesto neste mundo, nascimos, estamos acá. E queridos, a tragédia mais grande do mundo, já dizia o pastor e doutor Myles Munroe, é homem viver nesta vida sem conhecer qual é seu propósito. Esta é a pior tragédia que você pode viver, é viver a vida inteira cá e nunca descobrir e entrar e cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Pero sabe que, queridos, Deus nos ama tanto. Deus, Ele quer tanto nosso bem. Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, para dar-nos o fim que desejamos, para ajustar coisas em nossas vidas, que muitas vezes Deus prepara ambientes, Deus prepara lugares e Deus prepara encontros divinos que vão ajudar-nos a ajustar o propósito que Ele tem para nossas vidas. E esta unção, queridos, muitas vezes é quirúrgica en el oficio del profeta. El profeta ele tiene una habilidad divina de administrar la palabra, de al enseñar la palabra, generar un ambiente en el cual el Espíritu Santo va ajustando cosas dentro de nosotros. Y puede ser que en la prédica y en la enseñanza de la palabra, el Espíritu pare y hable puntualmente contigo para ajustar cosas dentro de tu corazón, para revelar cuál es el plan de Dios divino para tu vida, o ni siquiera vai fazer falta esto, porque dentro de um ambiente profético, o Espírito Santo empieza a mover-se, e mientras alguém está predicando e está ensinando a palavra, é como se não hubiera nadie mais dentro desta sala, e o Espírito Santo empieza a falar contigo pontualmente, o Espírito Santo empieza a dizer, ajusta esto, haz el outro, cambia esto acá, porque estamos inseridos em um ambiente profético. Você está comigo? Acá está dizendo o que estava passando com Saúl acá. Saúl foi buscar al profeta de Deus. Recuerde, ele não tinha o Espírito Santo dentro. Pero não teniendo dentro, ele reconheceu que Deus tinha algo que dizer a ele. Ele foi em búsqueda de lo que Deus tinha para a sua vida. Vá comigo agora no versículo 18 de 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel 9, versículo 18. E eu creio com todo o meu coração que mientras a palavra de Deus é proclamada nesta manhã, já está havendo ajustes dentro de tu coração, coisas que não estavam desajustadas, ou tornichos flojos que estavam dentro de suas convicções, dentro de seu chamamento. O próprio Espírito Santo de Deus está com um tornicho espiritual, e alguns ele está com uma agujereadora elétrica para canalizar o potencial de tu vida. Deus vai ajustar coisas dentro de nós outros en estos días. Deus te vai deixar, queridos, firme, fuerte, para criar a estrutura de lo que Ele quer sumar em tu vida, porque é tempo de correr, é tempo de avançar, é tempo, queridos, de fazer mais, é tempo de criar maiores e mais fortes estruturas para lo que Deus quer liberar para tu vida. Queridos, nós outros entramos em uma atmosfera, em uma ventana de oportunidade divina, onde nós outros vamos ver coisas extraordinárias e sobrenaturais liberadas. Aleluia. 1 Samuel 9:18 diz o seguinte: acercando-se pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego
que me enseñes dónde está la casa del vidente, la casa del profeta. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el profeta, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come conmigo, y por la mañana te despacharé. Ahora fíjate lo que ele está diciendo acá. Y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Alguien puede decir amén? Quando eu parei e vi isto acá, queridos, algo me queimava por dentro. Porque nós outros, hoje em dia, quando hablamos a palavra Saúl, a primeira coisa que vemos é a imagem, a referência que temos de Saúl, é um homem que cambiou seu coração, é um homem que foi desechado por Deus, cambiado por Davi, verdade? É a imagem, é a primeira referência que temos. Pero temos que saber e conhecer lo que é ou em que condição estava Saúl neste momento. Neste momento, queridos, a nação de Israel estava clamando por um rei. Não era o plano divino. Deus não queria uma nação monárquica governada por um rei, sino que Deus queria uma nação teocrática governada por el próprio Deus. Você está comigo? Pero o pueblo le pediu, ele queria um rei, Deus le concedeu o desejo del pueblo e foi encontrado Saúl. Saúl, queridos, era um homem muito humilde. Era um homem que huía de los holofotes. Era um homem que não queria status. Era alguém cujo coração estava alineado ao propósito de Deus. Agora veja, Deus havia encontrado em ele uma condição que lhe chamou a atenção. Uma condição que lhe agradara. E então Deus proporciona um encontro divino. Oh, queridos, nós outros tendremos encontros divinos nestes dias. Tendremos encontros divinos com o profético de Deus, com as coisas que Deus tem preparada para tu vida e que quizás vos não conozca, ou hasta estás huyendo de las coisas que já conoce. O profético de Deus te vai ajustar nestes dias. E então Saúl encontra com Samuel e ele então diz: venga a mim e eu te descobriré todo lo que está em tu coração. À primeira vista, a impressão que nos dá é que Samuel, o profeta, o vidente, viu e agora vai revelar o pecado de Saúl. Porque muitas vezes é a primeira imagem que a gente na igreja tem. Profeta viene, melhor que me arrependa, se não vai revelar meu pecado. Verdade? Oh Senhor, Padre, me perdonar em nome de Jesus. Aí venho ao culto profético, porque vai que Deus revela ao profeta meu pecado, não? Pero não é solamente isto que hace o profeta, lo hace. Lo hace porque opera na vida do profeta o discernimento de espíritos. Você está comigo? Oh, lobo em piel de cordeiro. Deus te vai descortinar nestes dias. Intenções equivocadas, motivações equivocadas. Eu creio que vai haver, queridos, uma revolução em nossas vidas. Pero veja, neste momento acá, quando Samuel disse: veni, suba comigo a um lugar alto, porque eu descobriré todo lo que está em tu coração. O coração de Saúl estava correto delante de Deus. O coração de Saúl estava em humildade delante do Senhor. Não havia pecado em ele naquele momento. Sin embargo, aquele encontro divino iba a descortinar, iba a ser Saúl saber e iba a hacerlo descobrir todo lo que estava em seu coração. ¿Sabe lo que Deus está dizendo? Em tu coração há um propósito mío divino. Há um plano, há uma estratégia, há um propósito que eu desenhei e dibujei especificamente para vós. Vós não conheces, vós hasta estás huyendo deste propósito, vós nem sequer te vês em la condição em la qual te vou anunciar, pero não te preocupe, porque o ambiente profético te vai preparar para que vós descubras, para que vós conozcas lo que eu mesmo he puesto dentro de tu coração. Dentro do coração de cada um de nós outros, queridos, há um chamado divino, há uma comissão divina que solamente vós podrás fazer, que solamente vós podrás cumprir. E quizás esteja sentado aí e disse: pastor, eu não conosco qual é meu propósito, eu não sei especificamente que é o que Deus tem para minha vida, pero querido, sepa de uma coisa: Deus já preparou um ambiente em qual Ele quer descobrir todo o que está em tu coração, coisa que somente
mente nunca pensó, cosas que el ojo no vio, cosas que el oído no oyó, pero que Dios tiene preparado para aquel que le busca. E Deus vai revelar por seu Espírito nestes dias. Eu estou orando e crescendo nele, Senhor, que vai venir, queridos, derramar do Espírito de Deus para descortinar propósitos acá nesta igreja, que vos vas a saber exatamente para o que Deus te ha chamado. Há chamados, queridos, que vão a hervir dentro de corações nestes dias. Há propósitos que serão revelados. Vos vas a sair de acá com uma plena convicção de lo que Deus te ha chamado. Aleluia. Aleluia. Então, esto hace a unção profética. Esta nos ajuda a descobrir, a descortinar todo o que Deus tem preparado em nossos corações. Eu te vou dar 2 exemplos que sucederam em minha própria vida, generado em um ambiente profético, em el qual Deus descortinou o propósito de meu coração. Há 2 formas em las quais Deus pode fazer isto. Quando estamos inseridos em um ambiente profético. Em um ambiente profético, queridos, os dones fluem. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina a desear os dones espirituais. Nós outros não somos, como igreja, chamados para um clube social, que venimos um domingo à manhã, nos sentamos acá, lá passamos bem, escutamos uma boa música, recebemos uma boa palavra, termina acá, nos sentamos em verbo gourmet e cada um vai a sua casa tomar uma siesta. Isto não é igreja. Isso hace parte de la iglesia, pero la iglesia no se resume a esto. ¿Alguien puede decir amén? Alguém pode dizer amém? Igreja é um lugar onde os santos se congregam, onde os santos estão juntos, e quando os santos estão juntos, se genera um ambiente propício para que o Espírito de Deus se pueda mover, para levantar pessoas, para edificar pessoas, para consolar a uns, para exortar a outros, para animar-nos, para revelar qual é o plano divino para nossas vidas, a fim de que salgamos deste lugar e vayamos aí afuera a ser luz nesta tierra e a ser sal neste mundo. Alguém pode dizer amém? Então, veja, em ambientes proféticos, 2 coisas te podem passar. Deus pode falar pontualmente contigo por meio do ofício do profeta, ou por meio de um dom de revelação, por meio de uma palavra de ciência, falando de tu vida no presente ou de tu passado, ou por meio de uma palavra de sabedoria, no qual Deus vai profetizar, Ele vai declarar as coisas que vão a venir em seu futuro, em um ambiente profético, quando os dones estão operando, o Espírito de Deus tem liberdade de fazer como Ele quer, de la forma como Ele quer, a quem quer. E muitas vezes vai suceder, Deus hablar pontualmente. Há anos atrás, queridos, eu havia chegado em la igreja, recém-achado, e justamente em um culto com Simon Pore, ele foi achar em nossa igreja e ministrou uma palavra. E nunca me vou olvidar, esta palavra, o título desta palavra era Vós sos um missioneiro. Eu havia venido de uma outra denominação, em el qual falava de missioneiro e eu casi assim o Padre Nuestro, está repreendido em nome de Jesus. Vou à África passar hambre, a gente vai ser uma vaquita achar em Brasil para mandar-me jabón, shampoo. Não, Deus me livre, não quero isso. Então eu pensava, nunca que vou ser um missioneiro. Pero ele, quando começou a ministrar, queridos, e a palavra, veja, eu falei miércoles passado, se vos não estás vindo os miércoles, te estás perdendo o que Deus está fazendo acá. Eu falei sobre a palavra profética mais segura. Muita gente le encanta lo profético, receber uma palavra de profecia é maravilhoso, pero nós outros temos a palavra profética mais segura. Você está comigo? Temos a palavra profética mais segura. E um profeta não foi chamado solamente para profetizar, ele foi chamado para ensinar e predicar a palavra de Deus. E mientras está haciendo esto, o Espírito Santo pode fluir e manifestar os dones. Então ele chegou ao final daquele culto e disse: este muchacho que está aí, levantar, por favor. E era comigo. Eu mirei para... Não, sim, sou vós mesmo. Normalmente, quando Deus nos habla, não, estamos tão humildes que disse, não é com nós outros. Passamos, sim, sou com vós mesmo. E ele começou a ministrar e a fluir em palavra de sabedoria, profetizando sobre meu futuro.
e ele falava sobre um pueblo que Deus já tinha preparado, que estava esperando-me, que chamava por meu nome, em outra nação, que Deus me estava marcando naquele dia, porque não vas a quedar acá, Deus tem um pueblo esperando-te, tem uma nação esperando-te, e queridos, Deus estava falando de Argentina comigo. Em um ambiente profético, Deus estava descobrindo qual era meu propósito, qual era meu chamado. Desde muito chiquito, eu fui criado e preparado para ser abogado, e o desejo de meu coração era ser um fiscal em minha província, era meter a gente na cárcel, era o que eu queria ser. Amém? Era perseguir os delinquentes, era ser casi el Batman. Não, esto não. Era o que eu queria ser. Você está comigo? Pero quando a gente perguntava, querer ser um missionário, querer ser um pastor, está repreendido em nome de Jesus. Não, pastor, não. Lejos de mim, Satanás, casi que descia. Pero naquele dia, em um ambiente profético, Deus estava descobrindo todo o que havia em meu coração, que eu não sabia, que eu não conhecia, pero a unção profética, o ofício do profeta, destravou coisas em minha vida. E a partir de aquele entonces, eu não podia viver mais pensando em não cumprir o plano e o propósito de Deus para minha vida. Este foi um sábado. Lunes eu estava no primeiro período da Universidade de Direito, em la UBA de minha província já. E tanto que me levantei e digo, eu vou cerrar minha matrícula porque vou a las missões. Mira, antes eu estava repreendendo as missões, pero o dom profético foi ativado, foi liberado coisas em meu coração, e agora era Deus a hora que tinha que frenar-me. Porque não é porque Deus te dá uma palavra que significa que vos já estás listo para entrar nesta palavra. Aleluia, você está comigo? É necessário discernir o tempo e o modo para o propósito de Deus. Pero esto foi dado em um ambiente profético, quando o dom del profeta liberou coisas, descortinando, descobrindo qual era meu chamado. Anos mais tarde, estávamos em um outro evento e havia um ambiente profético. Quem conhece Elia Nicolas acá? Uma profetisa do ministério, queridos, esta é uma mulher de oração, se mueve no profético de uma forma extraordinária. Estávamos na classe da escola de ministros e esta ministrando. E ella orando, toda a classe orando no Espírito, orando em outras línguas, e havia um ambiente propício. E naquele ambiente, ella não me chamou a achar adelante, ella não disse, este jovencito acá, levantate, que Deus tem uma palavra para ti. Não. Eu estava inserido naquele ambiente. E mientras eu estava naquele ambiente, eu tive uma visão, queridos, de que Deus me estava chamando, saca suas raízes de Brasil, porque dentro de pouco tempo eu te vou plantar na Argentina. Deus estava descortinando uma vez mais o chamado que Ele tinha para mim. Ele me estava mostrando que havia chegado o tempo, havia chegado a hora de lo que aquela palavra profética havia sido liberada. Seria o momento de entrar em uma nova estação de minha vida. Eu não recebi uma profecia diretamente, pero eu estava em um ambiente em el qual o profético estava descortinando, estava descobrindo para que eu pudesse entrar em el plano e em el propósito de Deus para minha vida. Vai ser isto que vai passar acá nestes dias. Em los próximos dias, queridos, Deus vai usar o ofício del profeta para poder descortinar coisas em tu vida, em tu família, em tu chamado. Vai ser algo extraordinário que Deus vai fazer neste lugar. Você está comigo? Para terminar, e o grupo de alabança pode vir, vá comigo em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Aleluia. Obrigado, Senhor. Graças. Primeira Coríntios 14, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Alguns disseram amém. Quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios 14, 22 diz assim: Assim que as línguas são por señal, não a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecia, diga comigo profecia. Que é profecia, pastor? É hablar por inspiração divina. Alguém diga amém. Profetizar é hablar por inspiração divina. Então, acá está dizendo, pero la profecia es dada no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, fíjate, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, está hablando de un ambiente.
Está falando de um espaço específico onde se genera um ambiente. Se toda a igreja se reúne em um solo lugar e todos hablam em línguas e entram indoctos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Pero se todos profetizam, diga comigo, todos profetizam. Todos profetizam, hablam de um ambiente profético. Em um ambiente onde o profético está em ativação, está em operação. Se todos profetizam, e então entra algum incrédulo ou indocto, por todos és convencido, por todos és juzgado. Lo oculto de su corazón, vea algo que está escondido en el corazón de esta persona, se hace manifiesto. Y así, postrando-se sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdadeiramente Deus está entre nosotros. Se há um ambiente profético, queridos, vai a suceder algo extraordinário naquele lugar. E hasta mesmo aquele que entra, que quizás não sepa nada das coisas do Espírito, Deus vai começar a revelar, a descortinar, a descobrir lo que esta persona tiene em seu coração. E quando ele vea esto, será convencido por el Espírito Santo. Ele então vai descobrir as coisas que Deus tiene para a vida de ele e se postrará e adorará a nuestro Deus. Em um ambiente profético, el profeta não é glorificado, el profeta não é levantado. Em um ambiente profético genuíno, há um solo que é glorificado e seu nome é Jesucristo, Senhor de senhores e Rei de reis. Quando o profético se mueve e que Deus revela o que está oculto no coração, coisas que quizás vos não sabias, pero quando Ele empieza a revelar-te, a decir-te o que Ele tem preparado para tu vida, sabe o que vai suceder neste lugar, queridos? Vai suceder convencimento. O Espírito Santo te vai convencer. E eu te puedo assegurar que a melhor decisão para tu vida é não huir de lo que Deus tem preparado para ti. Su mente natural hasta pode dizer, pero não vale a pena. Eu já vi muito sofrimento no ministério, eu já vi muito sofrimento por responder ao chamado de Deus, pero eu te vou dizer uma coisa, em este ambiente profético, vos vas a ser convencido por el Espírito que o melhor lugar para estar é en el centro de la voluntad de Deus. Se Deus tem ministério para tu vida, é o ministério o melhor lugar para estar. Se Deus tem um trabalho secular para hacer, é achar onde Deus te quer prosperar, onde Deus te quer usar, onde Deus quer manifestar a vontade dele para tu vida, pero vai haver convencimento por el Espírito, não vai ser ideia, conjectura de homens, sino é o próprio Deus dizendo, venga e vas. Que foi o que hizo com que Pedro e todos os discípulos a simplesmente ver a Jesus, e Jesus dizia, venga após mim, e aqueles homens deixavam todo para seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque é esto lo que hace el profético. El profético te convence não por uma manipulação humana, sino por um dom divino que vos sabés, porque sabés dentro tuyo é Deus hablando comigo. Deus vai falar contigo e Ele vai descortinar, e Ele vai descobrir o propósito de tu coração. Há uma versão que diz que Ele manifestará os tesouros del coração. Não está falando de pecado, irmão, porque pecado não é tesouro, pecado é basura. Pero há tesouros escondidos dentro de tu coração que Deus quer revelar, que Deus quer que vos descubras, que Deus quer que vos disfrutes, que Deus quer que vos camine nestes. E em um ambiente profético, Deus vai liberar estas coisas. E o último versículo que vou ler está em 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Graças, Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 5. E neste entonces, Saúl, huyendo de sua realidade, não sendo consciente de lo que Deus tinha para a vida dele, ele está huyendo de seu propósito. Pero que passa acá? Versículo 5. Después de esto, chegarás al collado de Deus, donde está la guarnición de los filisteus. E quando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas
que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandeiro, flauta, harpa, e ellos profetizando. É interessante como a música cria um ambiente propício para o profético. É por isso que vos tenéis que ter cuidado com que tipo de música escuchás, porque a música genera um ambiente para que dá acesso ao mundo espiritual. É interessante, queridos, ver tantos cristianos com a boca que adoram a Deus, é a mesma boca que presta para cantar canções que não lo agradam a Ele. Canções que hablam de ambientes, de influências, que dão acesso a espíritos malignos operar. E sabe o que passa nos dias de hoje? Não, nada que ver, isto é normal. Mira que coisa que hace um cristiano dar-se mal. Já descia uma música já em português. Cuidado com a influência que vos permites que entre em tu vida. O diabo, queridos, ele era maestro del coro celestial. Ele sabe o poder da música. A música atrai o divino e lo carnal. Uma música, dependendo da harmonia que se toca, pode levar-te a quedar deprimido. Pode alegrar-te. Pode cambiar seu estado de humor simplesmente uma nota. Um acorde, uma harmonia, tem este poder. Você pensa, queridos, que é algo sencillo? Não, ambientes determina a frutificação que se vai generar. Uma frutilla plantada em minha província não nasce. ¿Por quê? Porque não se dão as condições no ambiente para que aquela semilla frutifique. Há ambientes divinos. Há ambientes proféticos que vão liberar o que Deus tem para tu vida. Pero há outros ambientes que não é para que vos estés. Eu não vou entrar nestas coisas, eu vou deixar Simon falar sobre isso. Você está comigo? E acá ele está dizendo: Entonces el Espírito de Jehová vendrá sobre ti com poder, e profetizarás com ellos, e serás mudado em outro homem. Deus preparou um ambiente profético que ele meteu a Saúl allá. Ele estuvo na companhia de profetas, e então o Espírito de Deus que estava sobre eles vino sobre Saúl. Ele passou a profetizar e foi mudado, foi transformado, foi cambiado em outro homem. É esta minha oração nestes dias. Deus, cambia-nos em outros homens e em outras mulheres. Que nós outros não seamos mais reconhecidos depois deste próximo fim de semana. Este próximo fim de semana vai ser um marco na história de tu vida. Vas a mirar para ti, vas a dizer: eu fui um antes e eu sou outro agora depois. Porque este ambiente propício, Deus nos vai a transformar. Eu quero que você levante suas mãos aí onde estás. Porque nós outros não necessitamos esperar o próximo fim de semana. Esta unção e esta graça já está operando em tu vida agora mesmo. Se vós crees, queridos, vós podeis ativar neste ambiente o profético em tu vida. E dizer: Senhor, eu quero preparar-me para o que o Senhor tem para minha vida. Eu quero, Senhor, que meu coração seja encontrado um coração que não te resista. Que meu coração seja preparado como uma boa terra, Senhor, para que tu puedas plantar tu palavra, plantar tu propósito, para que tu puedas falar comigo de uma forma extraordinária, Senhor. Senhor, eu não quero viver mais basado em meu próprio racionamento, mas eu quero, Senhor, fazer o que está em tu coração e de lo que é tu voluntade. E querido, eu te vou dizer uma coisa: eu libero sobre tu vida agora mesmo o convencimento do Espírito Santo, o poder de Deus mostrando-te, convenciendo-te que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Eu declaro olhos abertos para ver, ouvidos abertos para ouvir, um coração listo e preparado para que o divino e o profético cambie e mude a história de tu vida. Padre, eu oro por isto. Eu declaro, Senhor, corações abertos e toda resistência maligna a tu propósito e a tu plano divino. Eu tomo autoridade sobre ela agora mesmo e te
repreendo en el nombre de Jesús y digo, libera estos corazones, libera estas mentes, toda opresión maligna, ahora mismo, toda influencia diabólica que está sobre tu vida, yo quebro, yo la rompo ahora en el nombre de Jesús y declaro que tendrás ojos para ver en el mundo del Espíritu y vas a posicionarte para lo que Dios tiene para tu vida. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y Él tiene pensamientos de paz a tu respeto. Sé transformado en un nuevo hombre y en una nueva mujer en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Aleluia. Cierre sus ojos aí onde estás, por favor. Se vos entraste acá en este lugar, ¿es su primera vez o no? No lo sé, pero de algo sé, que no fue una coincidencia que entraras en este lugar y que estuvieras sentado ahí en estas sillas. Es porque Dios tiene un plan y un propósito extraordinario para ti. Ele te conhecia antes mesmo de que estuvieras en el vientre de tu madre. Ele já te havia chamado, Ele já havia preparado um plano divino para tu vida. Por lo tanto, no dia de hoje, Ele te invitou a este lugar e vos chegaste. E Ele quer que sepas que Ele tem planos de paz para tu vida. Pero a coisa que te quero consultar acá en esta mañana es que si hoy fuera el último día de su vida sobre esta tierra, você tem certeza e convicção dentro de tu coração donde vas a estar por toda su eternidad? Quizás tu respuesta sea como la mía foi dia: pastor, ojalá que me vaya al cielo. Pero sabe que eu não tinha esta certeza, eu tinha medo da morte, porque em meu coração eu sabia que eu era um pecador e que eu necessitava de Deus e não podia morrer de aquela forma. Pero dia assim como hoje, alguém me dijo palavras como estas que te estou dizendo, que Deus ama tu vida e Ele entregou a seu único Hijo, Jesucristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, pero reciba vida eterna. Não se trata de vós, se trata de lo que Jesucristo já hizo por vós em la cruz del Calvário. Ele morreu por tus pecados, para que vós não necessites mais viver nem sequer um solo dia nesta terra, com dúvida ou com incertidumbre sobre sua salvação. Se te crees agora em tu coração que Jesucristo é o Hijo de Deus, que morreu em tu lugar, lo cree em tu coração e lo confiesa com tu boca, a Bíblia, a palavra de Deus, te assegura, serás salvo. E é por isso que eu parei todo acá, com todos os olhos cerrados. Se escuchaste as palavras que te dije nesta manhã, e sabes que Jesucristo é o Hijo de Deus, e que vos não queres mais nem sequer um solo dia viver acá nesta terra com incertidumbre a respeito de sua vida eterna e de sua salvação, aí onde estás, com todos os olhos cerrados, simplesmente levante uma de suas manos. E esta mano levantada vai estar dizendo: eu quero receber a Jesucristo. Graças, querida, choveu sua mano. Choveu outra mano achar, muitas graças, choveu sua mano. Aleluia. Aí alguém mais achar graça, choveu sua mano. Outra mano choveu acá, muitas graças, eu te veio. Aí outra mano achar graças. Aleluia. O poder de Deus, o mover de Deus está neste lugar. Aleluia. Convencendo tu vida, convencendo tu coração. Aleluia. Muitas graças, Senhor. Te amamos nesta manhã. Aleluia. Ustedes que levantaram a mano, por favor, aí onde estás, em tu lugar, me gostaria pedir-te com todos os olhos cerrados, que te quedaras parado, que te quedaras de pé. Eu quero orar por tu vida. Vos que levantaste a mano, ponete em pé, por favor. Quédate de pé. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Agora salgan de seus lugares e venham acá adelante. Eu quero orar por vocês. Venham acá. Salga de seu lugar, vem acá. Oh, aleluia. Vem acá. Toca, vem. Te felicito. Vem acá. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Aleluia. Miren acá a mim, por favor, mirando acá. Aleluia. Esta é a melhor decisão que vocês
pudo haber tomado em sua vida. Quando alguém reconhece em seu coração que Jesucristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, a Bíblia diz que esta pessoa sai do reino de tinieblas e entra em la família de Deus. E a única condição para entrar na família de Deus é esto lo que vocês estão fazendo: creer com o coração e confessar com a boca. Eu vou fazer uma oração com todos vocês e depois estas hermosas pessoas te vão a conduzir em uma salita acá rapidito e vão a orar especificamente com vocês. Pero antes, toda a igreja queremos celebrar a Deus por la vida de cada um de vocês. Amém? Levante suas manos aí onde estão. Cierren seus olhos. Padre, te dou graças por estas vidas tão preciosas, Senhor, que neste dia reconhecem a Jesucristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Padre, te dou graças porque hoje eles saem do império de tinieblas para su reino, o reino do Hijo de su amor. E te dou graças, Senhor, porque todo laço, todo pacto com o diabo se corta, se cessa a partir de hoje. E eles entram em tu família. E declaramos, Senhor, que eles crescerão, eles frutificarão e tu nome será glorificado na vida de eles. Te dou graças, Padre, porque plantados frutificarão para tu reino e para tu glória. Em el nome de Jesus, alguém pode fazer fiesta. Te felicito. E podemos fazer fiesta. Aleluia. Graças, Senhor. Aleluia. Se vós, assim como estes, já existe de Jesucristo, Senhor e Salvador de sua vida, pero nunca fuiste bautizado en el Espírito Santo com a evidência de hablar em outras línguas, és el revestimento de poder que te capacita para ser um testigo eficaz de nosso Senhor Jesucristo. Queridos, assim como estes receberam a salvação, tão sencillo assim é receber o batismo no Espírito Santo. E queremos ministrar, se alguém todavia não habla em línguas e quer ser cheio de Deus, levante sua mão também, vamos orar por tu vida. Todos cheios? Todos? Glória a Deus. Se entraste acá neste lugar com algum síntoma, com alguma enfermidade em tu corpo físico e não querer sair de acá de la mesma condição, ponete em pé e eu vou orar por tu vida e vas a receber o poder de Deus. Aí, alguém mais? Glória a Deus. Estenda suas manos para cá e vamos a orar. Em la autoridade que temos, em nome de Jesus, eu me levanto contra todo síntoma, contra toda enfermidade, desde o mais alto de sua cabeça hasta a planta de seus pés. Em nome de Jesus, ser tocada e curada por el poder de Deus. Em nome de Jesus, sanidade divina operando em tu corpo agora mesmo. Em nome de Jesus, eu declaro o poder de Deus operando em tu corpo físico. Ser curada desde o mais alto hasta o mais baixo de tu corpo. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Enfermidade, inflamação, seja lo que seja, te ordeno agora em nome de Jesus, sal em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, está hecho. Diga, está hecho. Aleluia. Antes de terminar, bueno, se eu tenho que falar alguma coisa mais para convencer-te a hacer sua inscrição na conferência profética, bueno, eu vou ter que predicar de volta. Não lo vou fazer, amém? Pero eu te quero animar, queridos. Não pierda el tiempo de esta visitação. Deus preparou coisas extraordinárias e nós outros vamos a entrar em esto. Amém? Achar em la mesa de la recepção aí del ascensor estará a Alice achar para poder fazer sua inscrição. Não salga de acá sem reservar sua vacante. Viernes, uma hora antes, as portas já vão estar abertas. O Verbo Gourmet já vai estar funcionando. Vas a receber sua acreditação, amém? A pulseira que te vai identificar no período da conferência. Então, venga, incluso el próprio viernes, podrás fazer sua inscrição, pero não deixes para o último momento, amém? Vêm pessoas de outras igrejas. Pastores se estão contactando comigo, que vão a venir, alunos de Rema, e temos sillas limitadas, então não pierda a oportunidade de la visitação divina, amém? Que são 6,000 pesos, não é nada, queridos.
nada absolutamente para o que Deus vai liberar em tu vida. Viernes à noite, sábado à manhã, sábado à noite, vai ser extraordinário o que vamos a viver acá. Amém? Domingo que vem, como vocês já sabem, nosso culto não será à manhã, será à noite, às 18 horas. Amém? Não venga à manhã porque acá não vamos a estar. Venga às 18 horas de domingo. Tá bem? Então, vai ser isso. Nosso verbo gourmet já está calentando os motores. Amém? Oh, aleluia. Já viene mi bendición aí. Corre, Ítalo, corre, corre. Mira. La farofa, tiene farofa. Hacen assim, ó. Morrem la farofa. ¿Viste? Como hacen? Remolinando la carne en la farofa, ¿ok? Ahí, para que la carne entre en el espíritu, porque acá está bien carnal, pero ahora ya está más espiritual, amén. Y ahí vas a poder tener un almuerzo extraordinário, ok? Hoje eu não vou comer, senão eu vou falar com a boca cheia de farofa e vai ser terrível acá, amém? Onde estão nossos visitantes de primeira vez? Muitos estão achar, não? Em la consejería, já vão para nuestra sala VIP, pero si es su primera vez acá en nuestra iglesia, queremos que sepa que para nosotros sos very important people, sos VIP, y tenemos una sala VIP preparada para ustedes, donde vamos a recibirte acá, não comer unas medialunas, rapidamente, es una manera sencilla que tenemos de honrarte acá, también. Entonces, la iglesia va a cantar. Mientras cantamos, por favor, agarre suas pertenencias e podem ir e será conduzido allá em nossa sala VIP, amém? Podem ir. Siéntate a mi mesa hoy, ser invitado de honor. Bienvenidos a hogar, descansa tu corazón, disfruta de un buen café, al ritmo de esta canción. Ven a gozarte con el rey, la vida tiene color. Nosotros estamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta. Queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma. Pero ya tú lo sabes. Oh, 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 oh. Yes. Vamos ponernos de pé. Pastor M vai estar orando por nós outros, por nossa semana. Eu estarei na porta, quero dar-te um abraço, quero dar-te um beijo e declarar uma semana extraordinária. Esta semana vai ser semana de cielo en la tierra, amém? Uma semana de bendições, uma semana de puertas abertas, uma semana de descanso sobrenatural, amém? Então, los amo, nos vemos, tchau. Miércoles, super miércoles. Bueno, estamos terminando. No se olviden de pasar por la cantina porque nos está siendo de mucha ayuda para este nuevo crecimiento que el Señor tiene. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra maravillosa que fue depositada en nuestros corazones. Padre, salimos de este lugar, Señor, derecho para vivir todos tus sueños siendo cumplidos en esta semana que acaba de comenzar de la mejor manera. En tu presencia nos vamos con tus ángeles a nuestro cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Saluda a quien está a su lado, atrás, adelante, al norte, al sur. Sean muy bendecidos con la práctica de la palabra. Nos vemos el miércoles a las 20 horas.